Olá, eu sou Rodrigo Glaziani, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Conversa com o Especialista. E hoje tem estreia de quadro novo, é isso mesmo. Hoje estreia o quadro O Sucesso Deixa Pistas, onde nós vamos bater um papo com o empresário de sucesso Rodrigo Rucaber. O Rodrigo é de Santa Catarina, ele é um empresário de muito sucesso, a sua empresa é uma empresa muito bem administrada, organizada, e ele vai contar pra gente como que ele chegou até esse sucesso, quais desafios ele teve, quais as características empreendedoras ele teve que usar para vencer as dificuldades do dia a dia e, é claro, como a tecnologia o apoiou ou apoia até hoje na manutenção desse sucesso. Ficou muito interessante. Acompanha com a gente aí. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Conversa com o Especialista. E hoje é o nosso primeiro programa da série O Sucesso Deixa Pistas. E nós vamos conversar hoje com o empresário Rodrigo Rucaber. O Rodrigo Rucaber, ele é da Rucaber Assessoria Aduaneira. É uma empresa de Santa Catarina voltada para a área de comércio exterior, tem muitos anos de mercado. E o Rodrigo é uma pessoa de sucesso, ele tem uma disciplina muito grande, seus projetos são muito bem coordenados. Então, nós escolhemos o Rodrigo para ele contar um pouco de como foi esse sucesso, quais as dificuldades que ele enfrentou, quais as características empreendedoras que ele teve que usar nessa carreira dele. Rodrigo, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Legal, obrigado, Rodrigo, boa noite. É uma honra estar aqui nesse programa. Para nós e todo o time aqui da Rucaber, sempre é bom contar para as outras pessoas como é que foi a nossa trajetória, como é que está a nossa empresa. E quando a gente para explicar isso, a gente, né, olha para trás e diz, nossa, nós chegamos aqui, como é que pode, né? Porque às vezes a gente está um pouco fora das estatísticas, né, Rodrigo? Enfim, a gente tem que contar, acho que a gente tem que passar a compartilhar isso, né? Então, eu venho de uma família bastante humilde, mas bastante guerreira, bastante trabalhadora, e desde pequeno a gente sempre teve o ensinamento dos nossos avós que a gente tem que lutar por tudo aquilo que a gente quer na vida, né? E só que a gente não aprende isso só na infância, na adolescência, é um aprendizado da vida toda, né? E depois de algum tempo, a gente começa a entender aquilo que te ensinaram lá na infância, como é que a gente pode colocar no aspecto de vida, né? Bom, então, a minha família é de origem alemã, né? Veio em 1910 para o Brasil, tem, enfim, mais de um século, só existe uma família no Brasil, então é a nossa família, a família Rucaber. E quando nós decidimos pelo nome da empresa, nós elencamos quais os nomes que a gente poderia dar, né? Eu e minha esposa. E nós chegamos na conclusão que o melhor nome é o sobrenome da nossa família, ou seja, então nós temos a característica de não só levar mais um nome para o mercado, mas sim nós carregamos o sobrenome da nossa família, né? Os nossos antepassados contam com a gente. A gente pediu autorização lá da minha avó, com 95 anos, fala em alemão até hoje, então é uma grande honra, né? Então, como é que surgiu um pouquinho da nossa trajetória, Rodrigo? Eu tenho que contar isso. Em 2000, eu fui trabalhar em Uruguaiana, lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Me lembro que na faculdade eu sentei no lado de algumas pessoas, olha, acabei de chegar na cidade, ninguém tem uma vaga de estágio. E aí uma pessoa, olha, nós temos uma vaga de estágio lá na nossa empresa, é de importação e exportação. Bom, para quem vem do interior, lá já é interior, mas eu venho mais do interior ainda, importação e exportação é uma coisa de outro mundo, tá, Rodrigo? E essa pessoa, não, vem cá, você tem uma boa índole, eu acho que você é a pessoa certa lá para fazer um estágio na empresa. E fui, tá, Rodrigo?
não sabia nem o que era uma fatura comercial, muito menos o que era importação. Eu trocava, eu falava que importação era exportação, e, enfim, fazia uma confusão danada, porque eu era acostumado a ir para a Argentina comprar bala. Esse era o comércio exterior que a gente conhecia lá na década de 80, né? Mas o importante era a força de vontade, né, Rodrigo? Exatamente. E aí eu comecei a me lembrar dessas questões e comecei a trazer para o meu dia a dia. Bom, e aí eu me debrucei realmente, eu gostei da área, comecei a estudar, comecei com o modal rodoviário, depois com o modal ferroviário, troquei de empresa e me dediquei muito, né? Porque meus pais não moravam comigo, então eu morava sozinho, então eu tinha o tempo livre, somente a faculdade no período da noite, né, Rodrigo? Então, assim, esse foi um grande início. Troquei de empresa, para mim foi um desafio grande, depois de 1 ano e meio na área. Achava que sabia tudo, tá, Rodrigo? Esse foi o meu maior erro. Porque 1 ano e meio, você não sabe absolutamente nada. É muito pouco, né, Rodrigo? Você é o estagiário do estagiário, né? E, bom, enfim, eu fui para uma empresa maior, comecei a entender um pouco mais realmente do comércio exterior, aprendi que aquilo que eu tinha aprendido não era só o início, e aí tive que realmente estudar um pouco mais, né? E um pouco mais a fundo. 3 anos depois, eu fui transferido para a cidade de Canoas, né? Cheguei na cidade de Canoas, e aí eu me deparei com o modal aéreo e com o modal marítimo. Era um bicho de 7 cabeças, não fazia nem ideia nem por onde começar. Novamente eu tive que estudar, tive que entender mais como é que funcionava realmente essa demanda, né? Mas, desde o início de Uruguaiana, a gente já Te trabalhava. interrompendo, a gente vê uma característica aí que você comentou que é bem importante, que você não veio de uma família de berço de ouro, né? Você Não, contou aí que correu atrás da sua oportunidade, veio buscando, aprendendo, mudou de empresa, aí a gente já começa a ver algumas características importantes aí. Continua, pode continuar. exatamente. Até falando nessa cultura, eu desde pequeno, só trazendo um pouquinho ali a história, né? Eu sempre fui taxado como empreendedor, porque até os meus brinquedos era eu mesmo que fabricava, tá, Rodrigo? E isso, para mim, na época, era uma grande honra, porque todo mundo queria comprar brinquedo e eu fabricava meus brinquedos, né? Então, isso, eu sempre gostei disso. Só que isso é um aprendizado, né, Rodrigo? Às vezes a gente não dá a devida importância, mas quando você está na vida adulta, você está no seu início de carreira, você começa a entender como isso é importante. O quanto é importante você fazer o seu próprio brinquedo, tá? Então, às vezes as pessoas dizem, mas isso é demagogia. Não, não é demagogia. Realmente aconteceu para mim, tá, Rodrigo? Enfim, e aí voltando lá para a cidade de Canoas, tive que reaprender a fazer processos no modal aéreo, reaprender processos marítimos, tá? Eu gostava muito, Rodrigo, uma coisa que me chamava muito a atenção era admissão temporária, exportação temporária, era coisa de doido, porque ninguém na empresa queria fazer isso. E eu gostava, eu amava fazer isso. Bom, 2 anos depois, me deram o seguinte desafio, Rodrigo. Na verdade, você é comunicativo, você gosta de estudar, você vai começar a resolver os problemas da empresa indo de aduana para aduana. E aí, Rodrigo, eu comecei a conhecer o nosso Brasil, né? Então, de São Paulo para baixo, eu conheço todos os portos, aeroportos e pontos de fronteira, tá? Todos. Então, isso me trouxe uma experiência muito grande, que depois eu vou relatar um pouquinho mais, né? Mas eu me lembro que o meu dia era assim, 6 horas da tarde, Rodrigo, vai para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu ia para São Paulo, de São Paulo voltava para Uruguaiana, depois eu ia para São Borja, ia para Chuí, ia para Santana do Livramento. Então eu conheci literalmente aí muitos pontos de fronteira, tá? Muitos aeroportos e muitos portos também. Rodrigo, Pois não. interrompendo de novo, né? Eu vejo aí que em relação a isso que você está contando, é uma coisa que já virou para você um desafio lá naquela época. Já não era mais
apenas para entregar o seu trabalho, e sim um desafio seu de conseguir entender isso para você mesmo, Rodrigo, independente de entregar isso para o seu chefe, esse tipo de coisa. Não é isso mesmo, Rodrigo, que eu estou percebendo? É exatamente isso. Eu sempre fui criado, a nossa família sempre teve uma mentalidade da palavra não. Então, eu sempre tive a minha vida inteira não. E eu sempre tive que driblar o não, tá, Rodrigo? Sempre, sempre, sempre. Até o meu namoro, quando eu fui pedir a minha esposa para namorar, eu era muito novo e ela também, eu recebi um não. Então, eu tive que provar. Então, acontece, né? Nas melhores famílias. Hoje, eu amo o meu sogro e minha sogra, são uns pais, para mim, são realmente uns queridos, né? Ainda moram lá no interior. Mas sempre foi esse desafio, por quê? Da própria Receita Federal, a gente tinha que buscar muita legislação para comprovar para a Receita Federal realmente da liberação ou não, né? Então, essa sempre foi uma característica muito, muito forte minha, e até digo da própria família, com a palavra não. Então, assim, o estudo sempre fazia parte do nosso dia a dia nessa parte aduaneira. E eu me lembro que desde o início, eu sempre trabalhava com sistemas, tá, Rodrigo? Sempre, sempre, sempre. Desde o meu primeiro dia de estágio, foi a implantação de um sistema, tá? Na época, lá em 2000, era em DOS ainda. Bom, e aí, esse mesmo sistema a gente levou, a gente saiu de Uruguaiana, foi para Canoas, a gente acabava implantando em outras unidades também. Você vê, Rodrigo, apenas te interrompendo, a tecnologia, ela segue com a gente desde o início, né, cara? E a gente aprende ou a ser aliado dela ou a ir contra ela. Eu vejo pessoas que a vida toda me falam que não gostam de computador, não gostam desses negócios. Então, ou a pessoa ela é aliada e cresce, ou ela vai contra e realmente regride, né, Rodrigo? Pode seguir. Exatamente. Então, até foi engraçado, porque o sistema, ele me ajudou muito a entender o processo de importação, o processo de exportação, tá, Rodrigo? Então, na verdade, eu fui um pouco na contramão. Ao invés de entender como é que funcionava na prática, ou seja, lá no Syscomex, eu fui jogado para dentro de um sistema onde eu tive que aprender a como utilizar o sistema. Então, isso facilitou muito. Isso que eu estou falando lá do ano 2000, Rodrigo, que na época lá a descrição da mercadoria era parafuso. Não tinha, hoje é meia página que tu tem que escrever sobre parafuso, né? Eu me lembro na época que não tinha PIS e COFINS, a nota fiscal a gente fazia ela dentro do próprio sistema, lá com os formulários contínuos, né? Então eu sou realmente dessa época, tá, Rodrigo? E aí o processo de aprendizado, então ele segue toda uma carreira. E aí em 2008 eu chego para a empresa, olha, estou um pouco cansado, já faziam 8 anos na área, gostaria de seguir, enfim, ir embora realmente de Canoas, porque eu morava no centro de Porto Alegre e trabalhava no centro de Canoas. Então eu perdia diariamente 3 a 4 horas no trânsito. Isso foi me cansando, Rodrigo. Porque eu já fazia também 8 anos que eu estava na faculdade, depois eu vou contar a historinha da faculdade, eu levei 12 anos para me formar, mas nunca desisti, tá? Nunca, jamais, não tá no nosso script, jamais, né? E o casamento, entre namoro e o casamento foram 14 anos também. Então, ou seja, Nossa. tudo para mim, Rodrigo, é de longa data, mas nunca desisto de absolutamente nada. Então, eu vim embora para Itajaí em 2008 e em 2011 eu continuei na área, mas numa outra empresa, né, Rodrigo, onde eu aprendi um pouquinho mais também, inclusive sobre os fretes, que era uma outra área que nem passava pela minha cabeça, mas continuava com o desembaraço aduaneiro. E em 2011, a minha esposa, bem da área de fonoaudiologia, né, da área de saúde, realmente não ia bem. E eu disse para ela, vamos lançar o nosso projeto, você me apoia na empresa? E o louco que ela me dissesse não, né? E ela olha para mim e disse sim. Eu disse, estou ferrado. E agora, o que eu faço, né? Porque, veja bem, eu vou sair da gerência de uma empresa
Vou fazer a minha esposa sair também da área dela e aí a gente vai montar uma coisa do zero. Nós fizemos um pequeno planejamento, tá, Rodrigo? Eu sei que na época nós guardamos 6 meses. Essa era a duração da nossa empresa, era 6 meses. Se em 6 meses a gente não tivesse uma condição favorável, a gente fechava a empresa. Iniciamos dentro de casa, num quartinho, com uma única mesa, uma impressora e 2 computadores. Foi assim o início da nossa empresa lá em 2011, dentro de casa. 3 meses depois a gente já foi para um escritório, a gente já teve que alugar um escritório, contratamos uma pessoa. Deu 6 meses, eu cheguei para a Cristina e disse, olha, bom, já temos dinheiro para mais 6 meses, então essa é a nossa duração da empresa. Se em 6 meses, ou seja, 1 ano não desse certo, a gente, cada um voltaria para a sua área. Depois de 1 ano, nós juntamos dinheiro para mais 1 ano, Rodrigo. Tá? Ou seja, até os 2 anos foi assim, nós começamos a organizar realmente a Rucab. E aí, quando chegou 2 anos, eu disse para a Cristina, chega. O negócio é o seguinte, agora essa empresa vai para frente, vamos trabalhar, vamos parar com essa coisa de juntar grana para fechar a empresa. Porque era assim que nós pensávamos. Por quê? Porque a gente, Rodrigo, ninguém nasce sabendo como ser empresário. Eu fiz 12 anos de faculdade de administração. Nada contra. Eu acho que a gente aprende muito dentro da escola da administração. Mas a gente não é preparado para ser empresário. Tá? E aí, quando chegou os 2 anos, que a gente decidiu tocar realmente a empresa, a gente fez outras contratações, e aí ficamos quietinhos. A nossa estratégia de marketing era: vamos comer pelas beiradas, não vamos brigar com ninguém. Olha o nosso pensamento, tá, Rodrigo? Bom, só que esse pensamento foi até os 7, 8 anos de empresa. Tá? Quando chegou aos 7, 8 anos, ali estava quase para o 8º ano, nós tivemos uma conversa muito franca, eu e a Cristine. E aí vai entrar agora a questão do sistema. Cristine, vamos parar e vamos tocar essa empresa? Porque para nós estava muito cômodo, Rodrigo, muito cômodo. Então, nós tínhamos a nossa rotina, nós tínhamos nossos clientes e aquilo estava excelente, enfim. Mas a gente estava perdendo, a gente tinha uma rotatividade um pouco grande, enfim. Então, como empresa, não estava legal. Então, no 8º ano, nós contratamos uma empresa para vir aqui dentro da nossa empresa, enfim, fazer um balanço geral. Te interromper novamente, não esquece onde que você estava. Então, um ponto que eu acho bem interessante e que eu gostaria de comentar que você falou é a característica, é a competência empreendedora, né? Porque, na verdade, a atitude empreendedora, né? O curso Empretec do Sebrae, ele trata, eu já fiz, não sei se você já fez, um excelente curso, ele trata as competências empreendedoras, né? E a gente vê que a gente tem, a gente desenvolve essa característica que a gente tem desde lá de pequeno, a gente vai melhorando a parte de organização, até a organização financeira interna nossa, primeiro, como é que é a nossa gestão financeira, como que é nosso ritmo de vida, né? Quando a gente fala de sucesso, a gente pensa em prazer, imediatamente a gente pensa em prazer. E tem o prazer imediato e tem o prazer mais demorado, né, Rodrigo? Que é aquele prazer que você planeja para ter muito mais prazer no futuro do que viver só a vida de prazer agora. Tipo, apenas ir para a balada hoje, ir para uma festa amanhã, comprar aquele carro hoje, comprar aquela casa hoje, né? E deixa de ver. Então, eu estou vendo no que você está me falando aí, né? Em primeiro lugar, eu destaco o seu profissionalismo como funcionário da empresa que você trabalhou. Você me falou que, como profissional, você foi um bom profissional. Então, o começo de empresa de uma pessoa, cada caso é um caso, né? O meu foi de um jeito, o seu também extremamente interessante, que você fez junto com a sua esposa, ela aceitou o seu desafio, depois vocês
vieram coordenando a empresa do jeito que deu, guardando dinheiro para fechar, depois viu que estava dando certo, viu que é um projeto sério, e agora você está chegando a um ponto aí, que é o ponto de realmente tornar a empresa uma empresa de verdade, né? E é esse passo, Rodrigo, muitos empresários nem chegam nele, porque os empresários estão no ponto de, é comprar um apartamento, é viver o prazer no curto prazo, né? Que é comprar um apartamento, que é trocar o carro, não é pensar igual você está falando aí, pô, não, mas peraí, agora nós temos que dar um salto de organização para a empresa. Então, como que vai ser esse salto? É isso que você está contando agora aí. Vamos lá, pode continuar. Exatamente. Então, nós vivemos os 8 primeiros anos dessa forma como você colocou, né? A gente vivia um dia a cada dia, a gente não tinha planejamento. A nossa primeira, foram 2 ações imediatas que nós tivemos depois do 8º ano, né? Descentralizar, porque a gente era muito centralizador. Isso é normal de quem começa uma empresa, realmente de quem não tem a experiência, né, da forma correta, tá, Rodrigo? Isso, se a gente conversar com N empresários, todos passaram por isso também. Então, essa foi a primeira atitude. E a segunda atitude é buscar realmente, fora da empresa também, quem pudesse dar um alicerce para a gente, tá, Rodrigo? Então, isso foi dolorido, Rodrigo, porque tudo passava pela gente, tudo, absolutamente. Então, a primeira coisa que a gente fez dentro da empresa foi trazer gestores. A Cristina cuidava do financeiro e administrativo, então a gente desvinculou, eu cuidava muito do operacional. Até hoje eu sou vinculado muito ao operacional porque eu gosto, tá, Rodrigo? Então, isso me dá prazer. Mas a gente... Somos 2. Mas a gente tem que ser estratégico, né, Rodrigo? Nem só de operação a gente sobrevive, tá? Então, nós aprendemos um pouco na dor, temos que trazer, temos que pedir ajuda. E a segunda medida, assim, que me marca, Rodrigo, foi que nós chegamos para o nosso sistema e aí a gente falou para eles, olha, a gente precisa melhorar o nosso sistema, a gente precisa dar mais vazão para os nossos colaboradores, para o nosso time, a gente precisa otimizar tempo, otimizar recursos. E aí a gente entendeu, e aí o pessoal do sistema, olha, nós temos um sistema que ele é lindo, maravilhoso, mas você vai ter que se adaptar ao sistema e não o sistema se adaptar a você. A gente pode fazer algumas pequenas alterações, mas esse é o sistema. Eu me lembro que na época até fiquei bravo com isso, porque a gente não entende, né, no primeiro momento, porque aí você quer usar o sistema de verdade e você não consegue. E aí eles nos indicaram vocês, né, Rodrigo? O pessoal da RGA, que a gente não entendeu, mas como assim? A gente compra um sistema de uma pessoa, de uma empresa, e aí tem que buscar uma outra empresa. Mas, Rodrigo, isso foi a melhor coisa que aconteceu com a gente, porque a gente começou a utilizar realmente o sistema de fato, com a ajuda da RGA, com a ajuda de vocês. Até hoje, né, Rodrigo, isso já é longa data, a gente incomoda vocês diariamente. Por quê? Porque agora a gente virou pentelho, realmente. Desculpa a palavra, tá, Rodrigo? Mas hoje a gente quer o detalhe do sistema, tá? Por quê? Porque o nosso cliente, ele já também se habituou a usar o sistema. O nosso cliente está recebendo o follow-up. E a terceira questão que nós entramos nesse ano, um pouquinho antes, nós entramos no final do ano passado, tá, Rodrigo? Lembra-se quando eu te falei, deixa os grandes brigarem e a gente vai pelas beiradas? Nem site a gente tinha direito, Rodrigo. Instagram, Facebook, para quê? Não, deixa, isso não faz parte do nosso... Rodrigo, apenas te interrompendo de novo, não esquece onde que você está, não. Essa estratégia que vocês tiveram de buscar uma mão de obra especializada, ela vai em uma linha que é muito importante da empresa, que é o seguinte: uma empresa ela tem que pensar no que ela precisa ter. Ela não pode pensar no que o software faz. O software faz X, mas a minha empresa precisa ter isso. Então, tudo bem que a maioria dos softwares hoje são de prateleira, né? É praticamente inviável, é muito caro contratar uma equipe de programação para desenvolver, mas existem softwares, assim como tem o
o que você usa, que é um excelente software, mas que pode ser muito bem utilizado se a empresa buscar, se a empresa entender que ela tem condições de fazer isso, né, Rodrigo? O que eu falo hoje com os clientes, eu vejo, pessoal, muita gente que a gente oferece esse apoio e tal, as empresas, não, mas eu já pago, já gasto tanto, eu tenho que fazer mais aquilo, mas é assim, é confiar em quem está fazendo, e outra é entender também que a gente não pode viver só do básico, a gente tem que buscar essa tecnologia e tem que ver o resultado aos poucos, né? E a partir disso, a coisa acontece. E outra coisa que você vai comentar aí agora, que eu acho interessante mais em vocês, e que eu gostaria de ouvir isso de você agora, Sim. essa parte que vocês fizeram de gestão, de investimento, de mudar a cara da empresa, de trazer a equipe para o seu lado. Sua equipe, eu vejo uma equipe completamente integrada, uma equipe simpática. Eu vejo que vocês estão sempre reunidos, fazendo curso, batendo papo. Existe uma pessoa que gerencia, não é só você, Rodrigo, não é só a Cristine que gerencia. Isso é muito difícil hoje, Rodrigo, de conseguir, porque o empresário, hoje, às vezes, ele só quer cobrar, mas ele não quer confiar muito nas pessoas. Isso eu gostaria de saber como que vocês têm gerenciado também esse desafio. Eu me lembro falando sobre o software de prateleira, né, Rodrigo? É bem isso. Eu me lembro que na época eu fiquei muito bravo com essa questão, mas como assim? A gente paga uma empresa e precisa contratar uma segunda empresa. Rodrigo, foi a melhor coisa que a gente fez, tá? Mas isso eu digo que é um pouco cultural, porque você compra o software achando que você vai ter todas as soluções da sua vida. Só que são duas coisas. Se você não souber utilizar e não souber quem sabe utilizar, que aí você pode cortar muito caminho também, tá, Rodrigo? Acho que esse é o X da questão. Você não chega em lugar nenhum, Rodrigo. Por quê? Porque o software realmente ele é bom, ele é fantástico, mas você tem que saber usar, tá? E acontece muito. Eu tenho colegas que utilizam o mesmo software e eles dizem assim, como é que vocês conseguem e nós não, né? Bom, enfim, eu já dei o teu cartão para várias pessoas aí, tá, Rodrigo? Mas isso é bacana. E nós tivemos que aprender na dor, tá, Rodrigo? Na dor e na indignação realmente também nossa, porque é muito normal isso, né? Mas esse processo da gestão, Rodrigo, bom, enfim, nós formatamos a empresa em 2011. E o ano passado, meados de agosto, enfim, a gente já estava meio querendo que mudar completamente aquela coisa assim, enfim, porque eu sempre fui muito para frente, eu gosto de me desafiar. E a minha esposa também, ela é dessa vibe, um pouco mais retraída, mas hoje ela é um sucesso tremendo. E ela chegou para mim e disse assim, nós temos que fazer um curso. Eu digo, que acho que tu quer fazer de curso, levar toda a equipe, tá louca? Que isso? Não vai rolar não. E ela foi. E ela começou a plantar a sementinha. E um dia, acho que ela chegou um pouco mais enfática. Não, já contratei. Vai todo mundo. Então, Rodrigo, foi um curso com o pessoal lá do Instituto Tânia Zambon, lá, né, que a gente começou a fazer. A gente buscou vários cursos de formação na área. Eu acho que a gente se encontrou um pouco mais lá, porque eles trabalham você. Eu te digo, tá, Rodrigo? Você pode botar o melhor gerente, o melhor supervisor, melhor CEO aí dentro da tua empresa. Agora, se o cara não tiver engajado, se a pessoa não tiver na mesma linha que você, Rodrigo, não adianta para nada, tá? E nós, desde outubro do ano passado, eu faço no mínimo 2 ou 3 cursos por mês, Rodrigo. Eu, inclusive, estou dentro de uma faculdade de negócios. Vou para os Estados Unidos, possivelmente no final do ano ou no início do próximo ano aí também. Vai depender aí um pouquinho do coronavírus, abertura de mercado, aeroportos, aquela coisa toda, tá, Rodrigo? Mas a gente não parou, porque a gente entendeu que o empresário também tem que estudar, tá, Rodrigo? E nos últimos 8 anos, os 8 primeiros anos da empresa, o que a gente menos fez foi estudar, tá, Rodrigo?
empresário tem que botar a mão na massa, tem que estudar, ele tem que se desafiar, ele tem que buscar soluções. Nos últimos 2 meses, nós batemos meta dentro da empresa aqui, mesmo com Covid, nós aprendemos que nós temos que ajudar o nosso cliente interno e externo. Precisa estabelecer metas também, que é o que você está falando, né, Rodrigo? Precisa estabelecer metas para ir atrás dessas metas, né? Para não ficar só trabalhando, mas com qual objetivo? Isso aí que você falou também é o segredo do sucesso, eu imagino, né, Rodrigo? Essas metas, essas coisas. Eu te confesso, Rodrigo, nós tínhamos medo de colocar meta. Nós tínhamos medo de apresentar números e resultado. Medo não, às vezes, eu não sei se essa palavra seria correta, mas talvez receio, enfim. Hoje não. Hoje nós temos meta bem definida, nós temos, inclusive, super meta. Não só meta, olha só, nós temos a super meta, ou seja, você tem uma premiação para meta e você tem uma outra premiação para super meta. Nós entendemos que o nosso cliente interno, ele é tão importante como o cliente externo, porque se não tiver bem internamente, não vai estar bom lá para fora também. Com certeza, viu, Rodrigo? Com certeza. Então, assim, Rodrigo, o que a gente está fazendo? A gente está se permitindo. Ah, mas, Rodrigo, vocês já vão para 10 anos de empresa, será que precisa de tudo isso? É aquilo, aí eu respondo da seguinte forma, nós iniciamos a empresa para fechar. Agora a gente toca a empresa para que ela nunca feche, ou seja, para que a gente tenha uma longa vida. É difícil, né, Rodrigo? É porque a gente está trabalhando aí com a nossa concorrência são grandes empresas, mas a gente está mudando um pouco o nosso cenário interno. Hoje nós mudamos um pouco a questão do despacho aduaneiro. Hoje a gente trabalha na organização das empresas. Então, assim, Rodrigo, eu poderia ficar, acho que a noite inteira aqui falando realmente sobre a nossa mudança. Rodrigo, é extremamente interessante isso que você está me falando, porque isso é uma coisa visível. A sua empresa mudou completamente a logo, o site, a maneira de gerenciar, né, a estrutura. E isso, com certeza, reflete nas pessoas, reflete no cliente, que o cliente fica satisfeito, o parceiro. E em contrapartida também, né, o mercado traz isso, né? E uma coisa que eu não sei se eu já te falei, eu que estou em Minas, eu posso falar isso, pelo menos essa é a minha impressão. Eu conheço várias empresas do Sul, principalmente de software, relacionada a software, a essa área de prestação de serviço de software. O atendimento dessas empresas, ele é muito diferenciado das empresas do Sul que eu conheço. Todas elas. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a maneira da cultura e tal, e aí você está falando aí da sua família, dos seus valores. Eu estou associando a essa impressão que eu tenho dessas empresas. Claro que também não é uma regra, né? Mas é uma impressão minha. Existem outras empresas de outros estados também muito boas. Isso não é uma regra assim 100%, mas eu vejo que as empresas aí do Sul, elas têm mais cuidado do que as empresas de outro lugar. E isso, Rodrigo, com certeza reflete no sucesso, porque não é simplesmente abrir uma porta, atender um cliente de qualquer jeito, tratar um funcionário de qualquer jeito. Eu acho que, principalmente quando a nossa empresa, que é o caso da minha também, carrega o nosso nome, é difícil, Rodrigo, desvincular o cliente do nome. O meu caso, RGA, Rodrigo Glaziani Amaral. Então, é difícil desvincular o cliente do Rodrigo e deixar ele vinculado à equipe, a qualquer pessoa da equipe. E quando a gente consegue isso, a gente está no caminho certo. Por quê? O cliente, ele confia na equipe. Ele sabe que a equipe está ali, é competente e é supervisionada também. Não tem necessidade da pessoa falar só com o Rodrigo. Lá no início, eu era muito assim, imagino que você também, né? Sim. A Rucava é só o Rodrigo, é só a Cristine. Cara, e hoje, igual você falou, né? Eu também sou muito da operação, que a gente gosta. Mas hoje mais assim,
eu abro o caminho e o restante a minha equipe conduz, que é o que eu vejo que você faz também. Mas eu vejo que muitos empresários, Rodrigo, não têm essa condição de fazer isso. Não tem porque às vezes não cumprem muitas coisas, às vezes não passam confiança. Então, é muito bacana conversar com você e aprender um pouco com você sobre isso tudo que vocês estão desenvolvendo aí dentro da sua empresa. Legal. Eu sempre digo, e uma coisa que a gente teve que aprender também, né, Rodrigo, é disciplina, tá? Então, o empresário, ele tem que ser disciplinado 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfim, o ano inteiro. O empresário, ele tem que se posicionar, ele tem que ter um network, ele tem que ser uma pessoa realmente aberta, não pode centralizar só as informações no empresário. Hoje, muitas situações, Rodrigo, para mim era inadmissível. Ou seja, antes eu tinha informação, agora não. Meu time tem informação. Se o meu time tem informação, logo eu tenho informação e logo os meus clientes têm a informação. Então, é uma mudança e é uma quebra de paradigma, é uma quebra de crença muito grande, mas você consegue tocar uma empresa de uma outra forma, Rodrigo. Eu vou falar da questão realmente do marketing. Então, para nós, como eu estava te falando, o marketing para nós até o ano passado era uma coisa... nos 8 primeiros anos, volto a dizer, se a gente investiu R$1.000 de marketing, foi muito, tá? E aí você divide por mês e chega a ser até ridículo, tá, Rodrigo? Mas praticamente não existia. Mas é uma história, é aquilo que a gente se permitia. E aí, o ano passado, quando a gente realmente resolveu mudar, a primeira questão foi, bom, eu vou fazer um novo logo. Aí, eu e a Cristina, a gente se olhou, nossa, fazer novo? Não. Agência de publicidade, pode ir. Mas como assim? Sim, agência de publicidade, eles vão fazer. Então, eles vieram aqui, estudaram a empresa, fizeram todo o logo. Esse ano, então nós tínhamos uma projeção para mudar tudo ao longo de um ano. Em 6 meses nós tivemos que alterar tudo com esse coronavírus. E isso vem trazendo um sucesso também muito significativo. Por quê? Porque antes a gente não queria ser achado. Era lei. Não vamos entrar no digital. Bom, quando nós entramos no digital e os clientes começaram a falar da gente, Rodrigo, e nós começamos, juntamente com a RGA, a fazer o nosso sistema a trabalhar conosco, o mercado, opa, quem são esses caras? Vamos conversar um pouco mais com eles, tá, Rodrigo? Então, assim, hoje eu recebo ligação de tudo quanto é empresa de todo o Brasil. E nós ampliamos o nosso network também. Aí tu vai dizer, como assim? Sim, hoje o nosso network não é só Brasil, nós temos alguns fornecedores da China, Estados Unidos, alguns da Europa, América Latina também inteira, porque o nosso cliente, Rodrigo, ele tem que ter um resultado satisfatório. Se ele tem um resultado satisfatório, nós, consequentemente, também nós vamos ter esse resultado. Então, hoje a gente coloca cliente comprando de cliente ou cliente fornecendo para A, para B ou para C. Sim, é possível. Desde que você seja correto, você tem que ter, tem que saber com quem você está lidando, com quem você vai colocar em contato, né, Rodrigo? Mas a gente não fazia, a gente não explorava isso porque a gente tinha medo. Então, hoje, Rodrigo, o empresário também ele não pode ter medo, tá? Nós tivemos que aprender um pouquinho na dor aí, mas graças a Deus e enfim, com o nosso ensinamento estamos indo bem. Uma última pergunta também, Rodrigo, para a gente encerrar também, que o nosso tempo está... É uma coisa que a gente vê, principalmente em vocês, a gente vê também essa questão. Para a empresa funcionar bem hoje, ela depende da tecnologia, ela depende do processo estruturado para comunicar com o cliente, para atender o cliente, para fazer a estruturação com o cliente. A empresa depende da tecnologia, até para conseguir também um volume, né, Rodrigo? A sua equipe ela não consegue atender um volume muito grande se ela não tiver um sistema, um processo automatizado, uma rotina, tiver um bom follow-up, né?
Então, eu gostaria que você comentasse em relação o que vocês usam hoje de tecnologia e o quanto que é importante para vocês essa automatização de processo hoje, para vocês ganharem volume de trabalho, ganharem qualidade, ganharem confiança de trabalho. Legal, Rodrigo. Isso nós trabalhamos ao longo de quase 3 anos. Isso sempre foi um calcanhar de Aquiles. Eu vou exemplificar a questão. Nós tínhamos uma pessoa só para conferir licença de importação, tá? Nós fizemos uma média diária de consultas no Siscomex da licença de importação. Essa pessoa, ela tinha mais ou menos 2 horas diárias só para a realização dessa atividade. Logo, 2 horas por dia, vezes 5 dias, nós temos um número X, mensal e anual, ok? Bom, quando nós colocamos o sistema a trabalhar para a gente, a tecnologia, hoje nós temos um robô desenvolvendo essa atividade. E mais, é esse robô que envia e-mail e envia informação para o cliente, porque nós tínhamos só as 2 horas de consulta, mais a formatação de e-mail. Fora aquilo que ia errado, né? Que você botava uma licença de importação de um cliente A para o B, trocava nome de funcionário, enfim. Nós conseguimos cortar essas 2 horas, ou seja, nós conseguimos dar uma maior produtividade para o nosso colaborador. Através da tecnologia. Exato. Nós tínhamos também a gente chama aqui do pós-registro, ou seja, toda vez que tem um registro, uma declaração de importação, então essa pessoa vai lá, tira os extratos, fica monitorando as liberações, fica enviando CI também, depois da liberação da Receita Federal. Hoje, ela é automatizada por um robô também, tá? E agora, nos últimos 2 meses, nós arrumamos uma briga muito grande dentro da empresa, que era cortar o follow-up para os clientes. E aí as pessoas, como assim? Tu tá louco? O follow-up de vocês é maravilhoso, fantástico. Era maravilhoso, era fantástico. Por quê? Porque a gente mandava e-mail personalizado, a gente preenchia planilha, a gente mandava WhatsApp, Skype. Então, assim, só para você entender, Rodrigo, das 8 às 9, você não tinha acesso ao nosso time, porque era 1 hora todo dia, fora durante o dia, tá? Mas era 1 hora por dia que você ficava linkado só mandando follow-up para o cliente, tá? Como é que a gente conseguiu resolver isso? Sistema, tecnologia. E aí, 2 meses atrás, hoje, o nosso time, e até foi engraçado que hoje pela manhã teve uma pessoa do nosso time que disse assim, olha só, eu ganhei 1 hora por dia que eu posso fazer outras atividades. Por quê? Porque é o sistema que manda o follow-up, ou seja, ela preenche uma única vez o sistema e o sistema se encarrega de mandar. Então, Rodrigo, o que eu quero te dizer? Te interrompendo, só não esquece onde você estava, não. Mas extremamente interessante isso. As empresas perdem muito tempo fazendo isso e, às vezes, se você questionar para o funcionário por que ele manda desse jeito, ele vira e fala, o cliente me pede assim. Você já perguntou para ele se dá para ser dessa forma? É falta, talvez, de conversar, de pensar, de adaptar também o seu sistema, o que ele precisa. É exatamente isso que você está falando. Olha o tempo que economiza, né, Rodrigo? Isso eu estou falando de 1 ou 2 colaboradores, né? Mas, de uma forma geral, a gente ganha em produtividade. Claro que é ruim, Rodrigo. Ninguém quer se adaptar, ninguém quer trocar aquilo certo pelo duvidoso. Só que hoje a gente diz de boca cheia. Na verdade, o duvidoso é quando a gente preenchia manualmente. Hoje não, hoje é assertivo, porque é o sistema que faz isso. A gente só preenche as informações. E boa parte, se não me engano, acho que 60%, 62% vem de forma automatizada através dos robôs desse sistema, tá, Rodrigo? Eu não estou vendendo sistema nenhum, eu só estou dizendo o que nós fizemos como empresa, né? Até um exemplo bacana, Rodrigo, nós há pouco tempo atrás, a gente foi procurado para, enfim, procurar fornecedores na China, né? De equipamentos de informática. E nós tivemos êxito, estamos tendo êxito, e hoje a gente liberou o 3º processo. Quando eu mandei o draft da nota fiscal gerada pelo sistema, o cliente me ligou, vem cá, isso aí já é a nota fiscal? Eu digo, não,
É só você dar Ctrl+C, Ctrl+V e você emitir no seu sistema, tá? E aí ele me confessou, Rodrigo, nunca ninguém enviou um draft de nota fiscal para a gente. Sempre era aquela correria com a gente. Por quê? Porque tinha que pegar a declaração de importação e fazer ela, enfim, achar os valores. O sistema dá de forma automatizada para a gente, tá, Rodrigo? Até você nos ajudou a fazer uma dos espelhos lá da nota fiscal também. Então, Rodrigo, assim, a gente tem que estar aberto a sistemas de informática, tá? E aí eu vou até arriscar, a própria Receita Federal vem cobrando isso da gente, os próprios órgãos anuentes, não é nada mais manual. Quem está fazendo as coisas manuais ou vai estar fora do mercado ou não vai conseguir se adaptar. Mas hoje, nem envelope eu apresento mais para a Receita Federal, é tudo pelo portal único, tá, Rodrigo? Então, volto a dizer, basta não ter medo. É interessantíssimo, viu, Rodrigo? Interessantíssimo, e isso que esse bate-papo com você aqui foi uma aula para mim, e com certeza vai ser uma aula para quem está assistindo aí o nosso programa, porque hoje em dia ter disciplina, né, acordar cedo, trabalhar até tarde, fazer, às vezes, né, a gente está chateado, quer brigar com a pessoa, com o colaborador, mas a gente ter paciência. Isso realmente são características empreendedoras, são coisas que fazem com que a gente tenha sucesso. Então, a gente não tem, né, o seu caso, você não teve sucesso à toa, olha o tanto de coisa aí que a gente tá falando, e olha a tecnologia aí entrando no ponto estratégico, porque é o que você falou, tem muito empresário, Rodrigo, que acha assim, não, eu paguei por um sistema, ele tem que funcionar, peraí, tá enganado. Exato. Meio a meio, Rodrigo, é meio a meio, entendeu? Eu comprei um sistema, eu tenho que estar preparado. É igualzinho você vai fazer uma terapia, você chega lá na psicóloga fazer terapia, não adianta nada a psicóloga falar com você para fazer uma coisa, você não está preparado. O que você foi fazer lá? Então, para tecnologia, Exatamente. você tem que estar aberto, Rodrigo, preparado para crescer. Se você não estiver preparado para crescer, Rodrigo, você não vai crescer. Então, se prepare para crescer, para depois você trilhar esse caminho, que é isso que você mostra muito bem. Então, Rodrigo, te agradeço por esse bate-papo, foi muito interessante. Muito obrigado às pessoas que acompanharam a gente e até uma próxima aí. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado, até a próxima. É um prazer imaginável aí, Rodrigo, fazer parte aí e pode contar com a gente sempre. Quem quiser nos procurar aí também, tá, Rodrigo? Pode, não tem problema nenhum. Grande abraço, Rodrigo. Obrigado. O seu Instagram, o Instagram da Rucaber também, para ficar registrado. Perfeito. Qual que é o Instagram aí da Rucaber? É @Rucaber Comissária. E pode procurar também através do site. O site é totalmente novo, é www.rucaber.com.br. Enfim, pode procurar o que vocês procurarem de Rucaber. Só tem único, é a nossa empresa. Obrigado, Rodrigo. Muito legal, Rodrigo. Muito obrigado. Acompanhe lá também as nossas redes sociais, @RGA Informática. Inscreva-se no nosso canal, que está imperdível. Até a próxima. Um grande abraço. Obrigado, Rodrigo. Oferecimento RGA Informática.